Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus com essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos em mais uma reflexão bíblica, agradecendo a Deus por esta oportunidade e ao nosso pastor presidente pela confiança. Aonde você estiver, se você estiver com a Bíblia Sagrada, abra comigo neste momento no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. Eu creio que neste momento de reflexão bíblica o Senhor falará ao teu coração. A palavra do Senhor nos diz a seguinte expressão: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Estamos diante de um texto sagrado, onde encontramos Jesus junto com seus discípulos durante o seu ministério terreno, nas imediações de Jerusalém, passando, e quando Jesus, no versículo 1, passa, ele avista um homem que a Bíblia diz que era cego de nascença. Era um homem sofrido, com certeza, porque a Bíblia diz, no versículo 8 deste mesmo capítulo 9, que era um homem que clamava, era um homem mendigo, era um homem que estava sempre dependendo da ajuda de outras pessoas para poder sobreviver, para poder se manter vivo. Era alguém que nasceu cego, era alguém que dependia de outras pessoas e ali naquele coração com certeza havia questionamentos porque tudo isso havia acontecido na sua vida. E é interessante falar que estes questionamentos, eles não acontecem apenas no coração daquele cego, porque o versículo 2 nos diz que os discípulos do Senhor, ao avistarem aquele homem cego, também voltam-se para Jesus e fazem a seguinte pergunta: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ali entre os judeus havia uma tradição de que se alguém nascesse com uma enfermidade, seja ela cegueira ou qualquer outra, era porque, no caso, seus pais haviam pecado, ou ele mesmo, quem sabe, no ventre, havia pecado e já havia sido concebido com a consequência daquele pecado. Naquele momento havia também no coração dos discípulos um questionamento: por que aquele homem já estava nascido e há tanto tempo sofrendo nesta situação? Jesus, naquele momento, ele esclarece a dúvida dos seus discípulos, respondendo com a seguinte expressão: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E isto, meus amados irmãos, ouvintes, que neste momento estão dando a honra de prestigiar e assistir este programa neste exato momento, saiba de uma coisa: nem toda calamidade que acontece em nossas vidas é consequência do pecado. Talvez você esteja passando por dificuldades, por situações tão difíceis e esteja imaginando: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu pequei? Será que foi consequência de um pecado que alguém da minha família cometeu e isto veio à tona na minha vida? Eu quero te dizer uma palavra neste momento. Muitas oportunidades em que passamos de dificuldades e de situações difíceis são caminhos que Deus trilha para nós, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por que eu te falo isso neste momento? Nós encontramos na história deste homem cego de nascença uma história triste desde o seu nascimento, com tantos sofrimentos, com tantas dores, com tantas lutas. Mas neste exato momento da história daquele cego, algo aconteceu para mudar a sua história. E este algo foi que Jesus o viu naquele caminho. Jesus conheceu a situação e ali chegou para mudar a sua história. Interessante falar de que a aflição de um justo, ela tem um propósito diante da presença de Deus. Talvez você não esteja entendendo porque esteja passando por determinadas situações, tomando determinados cálices amargos, mas dentro dessa reflexão bíblica eu quero te dizer uma palavra neste momento. Deus está contemplando a tua situação e Jesus está ao teu lado, e eu creio neste momento que coisas grandes Ele fará
em tua vida. Jesus estava prestes a operar um dos seus vários, inúmeros milagres que a palavra do Senhor nos faz questão de deixar ciente, porque Jesus é aquele que é especialista em transformar a vida do homem. Quando Jesus, ele se encontra com um homem, ele tem uma finalidade de transformar a situação e de fazer o seu nome ser glorificado. Quem sabe, neste momento de reflexão bíblica, você que me ouve, telespectador, você que me assiste neste momento, possa estar pensando: eu não fiz nada para merecer isso que eu estou passando em minha vida, mas Jesus diz ao teu coração que Ele tem coisas grandes para fazer, tem coisas maravilhosas, que a sua palavra tem poder e que com certeza, através desta palavra, algo novo acontecerá na tua vida. Muitas vezes passamos por situações, mas são oportunidades que Deus nos dá, oportunidades que Deus cria para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Você sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Aquele cego de nascença nem sabia, mas ele foi um escolhido por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado em sua vida. Interessante falar é de que no versículo 8, os vizinhos, as pessoas que conheciam aquele cego de nascença e que com certeza conviveram muito tempo com ele, sabiam do seu estado deplorável, sabiam da situação em que ele se encontrava. E Jesus, ao operar um grande milagre, restaurando a vista daquele homem, fez com que várias pessoas fossem impactadas pelo testemunho daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E é interessante falar de que Jesus, abordando aquele homem, ele faz lodo, unta os olhos daquele cego e diz o seguinte: a Bíblia nos diz no versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e a Bíblia nos diz que prontamente aquele cego de nascença foi, pois, lavou-se, e a Bíblia nos diz que ele já voltou vendo. Aquele homem, ao ter aquele encontro especial com Jesus, ele foi abordado pelo Senhor, mas é importante salientar e dizer também neste momento de que ele obedeceu aquilo que o Senhor o orientou que ele fizesse. Não houve dúvidas. Aquele homem era um cego de nascença, era um homem sofrido, era um homem de dores, de dificuldades. Ele poderia dizer: quem é este homem mandando que eu lave os meus olhos após passar lodo neles? Não vou fazer isso, isto é um absurdo. Mas a Bíblia nos diz que prontamente aquele cego de nascença, ele foi, lavou os seus olhos do tanque de Siloé e automaticamente ele foi curado. Eu quero dizer uma palavra para você neste momento. Você que, quem sabe, está passando por dores, por dificuldades, por sofrimentos, continue no teu lugar obedecendo a voz do Senhor. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja entendendo nada, ainda que você olhe e no seu horizonte não veja saída, não veja solução para aquilo que você está sendo submetido, se o Senhor te deu uma ordem, se o Senhor te deu uma orientação, continue firme no teu lugar, continue no lugar que o Senhor te colocou, continue obedecendo a voz do Senhor. Sabe por quê? O Senhor tem vitória para aqueles que o obedecem. O Senhor tem vitória para aqueles que estão no lugar. O Senhor honra aqueles que honram e obedecem a sua palavra. Então, confie no Senhor, obedeça no Senhor e fique certo de uma coisa: o Jesus ao qual nós pregamos, o Filho de Deus, ele ainda faz milagres, ele ainda faz maravilhas, ele ainda faz coisas grandes. E se você crê, neste momento de reflexão bíblica, está ouvindo, quem sabe assistindo, neste momento tão especial, este programa, e entendendo que esta palavra é o teu coração que está sendo impactado,
Faça o seguinte na presença de Deus neste momento. Continue confiando, continue crendo que o teu milagre chegará. O nome do Senhor será glorificado. E assim como aconteceu com o cego de nascença, você vai receber milagre. As pessoas que estão ao teu lado, que te conhecem, vão testemunhar e o nome do Senhor será glorificado. Continue firme na presença do Senhor. Agora eu quero orar por ti, quero orar pela tua vida e com certeza Deus, através desta palavra, fará algo novo no teu viver. Ore comigo, Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste santo momento, Senhor, entramos em Tua presença e Te apresentamos todos os telespectadores que estão ouvindo, que estão vendo, neste momento de reflexão bíblica, esta palavra, Senhor. E Te pedimos, assim como fizestes com o cego de nascença, venha operar e fazer maravilhas, Senhor. Assim como o Senhor viu aquele homem naquela situação tão deplorável, eu Te peço, contempla a vida agora dos Teus servos, dos Teus filhos, faça maravilha, Senhor, conforme a Tua palavra nos diz. E eu creio que o Teu nome será glorificado, que a história dos Teus servos será mudada, que haverá um testemunho e o Teu nome será exaltado em nome de Jesus. Amém. Continue conosco acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Deus te abençoe.